Os campos se estendem exuberantes e verdes, sob o sol implacável. Os trabalhadores braçais labutam incansavelmente, seus movimentos medidos contra a vasta extensão. Cada gesto fala de dedicação, criando uma paisagem que prospera sob seus cuidados. Os campos ondulam com vida, um testemunho da prosperidade que floresce sob o sol. Cada canto da vista sussurra sobre a abundância, uma recompensa pela devoção inabalável. A terra fértil floresce, um quadro vibrante de vida sustentado por suor e sol. Dentro do grandioso palácio de Faraó, o trono aguarda seu soberano. Faraó toma seu lugar, uma figura de imenso poder. Conselheiros se reúnem em sua presença, sublinhando a autoridade de Faraó. Tributos são apresentados, símbolos de lealdade e riqueza. As petições são ouvidas. Cada súplica, um fio na tapeçaria da governança. Faraó escuta. Sua expressão é uma máscara de comando régio. Sob o sol implacável, Moisés e Arão iniciam sua jornada pelo deserto árido em direção ao Egito. Suas roupas simples oferecem pouco conforto contra os elementos implacáveis, mas sua determinação permanece inabalável. Cada passo em frente é um testemunho do seu compromisso inabalável. A vasta extensão de areia testa sua resistência, mas sua determinação queima mais forte. Eles seguem em frente, com os rostos marcados pelo peso da missão. A cada passo, eles se aproximam do Egito, mais perto de cumprir seu propósito. Dentro do palácio opulento, Moisés e Arão confrontam o faraó, sua determinação perfurando o cenário luxuoso. Moisés levanta seu cajado, um símbolo de desafio contra o poder inflexível do faraó. Com convicção inabalável, Moisés declara: libertem o povo de Israel. Faraó zomba com desdém: eu não vou. Moisés ergue a mão em direção à vasta extensão de campos do Egito, invocando as forças da natureza. Uma nuvem escura se reúne ameaçadoramente no horizonte, um prenúncio de mudança iminente. O vento aumenta, chicoteando pelos campos enquanto a natureza responde ao comando de Moisés. A paisagem muda, a atmosfera engrossando com uma sensação de pressentimento. O céu escurece. O vento uiva um prelúdio dramático para os eventos que estão prestes a acontecer. Uma nuvem escura paira no horizonte, um prenúncio ameaçador da ira da natureza. A nuvem transforma-se num enxame horrível de gafanhotos, descendo sobre os campos do Egito. O enxame escurece o céu, lançando uma sombra misteriosa sobre a terra. A luz do sol se apaga quando os gafanhotos obscurecem o céu, engolindo campos do Egito no crepúsculo. Uma praga bíblica se desenrola quando gafanhotos invadem os campos do Egito, uma nuvem implacável que devora cada fio de verde. A terra treme sob o ataque, uma sinfonia de destruição enquanto inúmeras mandíbulas moem a vida. Campos de um verde vibrante se transformam em terras devastadas, despojadas pela implacável nuvem. As colheitas outrora douradas desaparecem, deixando para trás apenas restos esqueléticos e o eco horripilante do consumo. O ar vibra com a fome insaciável do enxame, um testemunho aterrorizante da ira da natureza. O pânico toma conta de vilas do Egito, enquanto agricultores desesperados tentam em vão proteger suas plantações do implacável enxame de gafanhotos. As colheitas ficam indefesas enquanto o enxame devora tudo em seu caminho. Campos outrora exuberantes agora se tornam estéreis sob o ataque voraz. As últimas esperanças dos aldeões murcham a cada momento que passa. Uma nuvem de gafanhotos escurece o céu, lançando um véu sobre a terra devastada. Dentro de suas casas, as famílias se amontoam com medo, enquanto o enxame desce. A escuridão engole a terra, um manto opressivo lançado pelo avanço implacável dos gafanhotos. As ruas outrora vibrantes do Egito agora são assombradas por sombras, o sol obscurecido pela praga. Uma criança espreita por uma fenda nas janelas tapadas, com os olhos arregalados de terror.
A terra sucumbe a um silêncio misterioso, pontuado apenas pelas asas farfalhantes do enxame. De sua janela, o faraó observa a devastação. Seu rosto uma máscara de medo acinzentado. Os conselheiros do faraó o cercam, suas vozes se elevando em um apelo desesperado por rendição. O peso do destino do seu reino oprime o faraó. Os conselheiros continuam seus apelos desesperados, suas vozes cheias de urgência. Os olhos do faraó refletem o mundo em ruínas lá fora. O palácio ecoa com o som de súplicas desesperadas, uma sinfonia de desgraça iminente. Dentro dos opulentos salões do palácio do faraó, um chamado ecoa, convocando Moisés e Arão. Moisés e Arão entram no palácio, com suas expressões resolutas enquanto se aproximam do faraó. A voz do faraó ressoa pela câmara, pesada com a admissão. Admito ter pecado contra Deus e peço que orem para que a praga cesse. O palácio prende a respiração, aguardando a resposta ao pedido desesperado do faraó. No vasto deserto, Moisés deixa para trás a grandiosidade do palácio. Ele se ajoelha na extensão desolada, uma figura solitária em busca de consolo divino. Suas orações fervorosas ecoam na quietude enquanto ele suplica a Deus. Moisés permanece em oração, um farol de fé em meio à paisagem agreste. Um vento forte sopra por campos do Egito, levando consigo os arautos da destruição. O vento se intensifica, prenunciando uma mudança que alterará para sempre a paisagem. Do oeste, uma nuvem escura emerge, um sinal ominoso de desgraça iminente. A horda avança, uma horda voraz devorando tudo em seu caminho. Os gafanhotos são levados pelo vento, suas sombras se estendendo pela terra devastada. O Egito ficou para trás, a nuvem escura de gafanhotos desaparecendo no horizonte. Um enxame denso de gafanhotos desce sobre o Mar Vermelho, uma nuvem escura contra o horizonte. A enxurrada implacável mergulha nas águas, suas formas desaparecendo sob a superfície. A superfície do Mar Vermelho agita-se com as formas em luta de gafanhotos a afogar-se, um balé sombrio de vida e morte. A nuvem que antes ameaçava se dissipa no nada, engolida pela vasta extensão de água. O silêncio desce quando o último dos gafanhotos desaparece, restando apenas o suave bater das ondas contra a costa. O céu, antes escurecido pelo enxame, agora brilha claro e azul, uma promessa serena de renovação. Sob um sol implacável, os campos do Egito jaziam estéreis, o solo rachado e sem vida. Demônios de poeira dançam no horizonte, zombando da paisagem vazia. Figuras emaciadas vagueiam sem rumo, com os olhos vazios de desespero. Uma mãe embala seu filho, seu rosto marcado pela preocupação, enquanto procura sustento. Gado esquelético pasta em caules murchos, um símbolo da desolação da terra. O sol bate impiedosamente, uma testemunha silenciosa do sofrimento do Egito. No grande salão do palácio, o faraó está sentado em seu trono, uma ilha de determinação inabalável em meio à devastação. Seus conselheiros estão ao seu redor, com os rostos marcados pela preocupação, sua presença um apelo silencioso. O peso da liderança pressiona fortemente, mas o coração do faraó permanece insensível ao sofrimento ao seu redor. A opulência do palácio contrasta fortemente com a desolação do lado de fora, um lembrete marcante do isolamento do governante. Apesar dos apelos de seus conselheiros, a determinação do faraó se fortalece. Seu olhar permanece firme. Moisés e Arão voltam ao grandioso palácio do faraó. A decoração opulenta agora, uma lembrança nítida da desgraça iminente. O ar pesado está carregado de avisos tácitos, enquanto os dois irmãos se preparam para confrontar o governante inflexível. A voz de Moisés corta a tensão sufocante. Faraó, eu te advirto das consequências da tua teimosia. Suas palavras pairam no ar, uma profecia terrível ecoando contra o cenário de esplendor régio. Dentro do palácio opulento,
O faraó exala desafio, seu rosto endurecido contra as palavras de Moisés. Seus olhos brilham com um orgulho inflexível. Cada linha de seu rosto um testemunho de sua recusa. O ar crepita de tensão enquanto a determinação do faraó permanece inabalável, inflexível aos apelos. O silêncio do faraó diz muito. Uma refutação arrogante aos apelos desesperados de Moisés. Seu porte régio é uma fortaleza de orgulho, impenetrável à razão ou compaixão. O destino de uma nação está em jogo, ofuscado pela teimosia inabalável do faraó. Sob o sol implacável, os campos do Egito jaziam estéreis, sussurrando contos de desespero e colheitas desaparecidas. As mães abraçam seus filhos, seus olhos refletindo o domínio cruel da fome em sua terra natal. A terra, outrora orgulhosa, agora ecoa com gritos silenciosos. Um testemunho do peso esmagador da desesperança. Celeiros vazios erguem-se como lembretes cruéis da abundância transformada em pó, zombando das almas famintas. O sol bate na terra ressecada, amplificando a agonia do povo e o grito silencioso da terra. Em seus olhos, uma pergunta assombrosa persiste. A terra, algum dia vai se curar? Ou este é o fim dos tempos? Sob o sol implacável do deserto, Moisés e Arão se preparam para uma partida sombria do Egito, o peso das pragas iminentes pesado em seus corações. Cada grão de areia sussurra sobre provações que estão por vir, enquanto se preparam contra a dura realidade de sua missão. O horizonte sem fim espelha a luta interminável que os espera. Com passos pesados e corações mais pesados, eles se aventuram, sabendo que mais sofrimento está no horizonte. O sol bate em suas costas enquanto caminham, símbolos de desafio e esperança. Sozinho em sua câmara do palácio, o faraó luta com demônios internos, sua solidão se aprofundando a cada sombra que passa. Pesadelos atormentam seu sono, visões do sofrimento de seu povo assombrando cada momento em que está acordado. Seu orgulho teimoso lança uma longa sombra, isolando-o das pessoas que ele jurou proteger. O peso de sua coroa parece mais pesado do que nunca, um símbolo do fardo que ele carrega em silêncio. Seu isolamento se aprofunda, os ecos de suas decisões reverberando pelos salões vazios de seu palácio. Sobre os campos áridos do Egito, a vida surge novamente, enquanto brotos frágeis perfuram a terra queimada. Cada broto minúsculo é um testemunho de resiliência, um farol de esperança contra o cenário de devastação. O sol lança um brilho dourado sobre a flora nascente, nutrindo a promessa de renascimento. Das cinzas do desespero, uma tapeçaria verdejante começa a se tecer pela terra, sussurrando contos de renovação. Dentro das casas egípcias, uma silenciosa desesperação paira no ar enquanto as famílias se reúnem. Com seus rostos marcados pela preocupação, com corações solenes eles compartilham a pouca comida que lhes resta, cada pedaço um testemunho de sua esperança em declínio. Ainda assim, em meio às dificuldades, a solidariedade brilha, sua situação compartilhada forjando um vínculo inquebrável de apoio mútuo. Nos olhos das crianças, uma centelha de fé perdura, uma promessa silenciosa de que dias melhores nascerão para elas. Juntos, encontram força na fé, seu espírito coletivo um farol de resiliência contra as sombras crescentes do desespero sob o sol implacável. Moisés e Arão permanecem como figuras solitárias contra o vasto e implacável deserto. Seu olhar, firme e resoluto, corta a névoa cintilante de calor em direção ao distante Egito. O deserto sem fim espelha a árdua jornada que se avizinha, um testemunho do seu compromisso inabalável com a liberdade. Seus olhos refletem uma determinação feroz, sabendo que a luta pela liberdade apenas começou. O calor cintila, o ar vibra com uma determinação tácita. Eles permanecem firmes, prontos para enfrentar a longa jornada pela frente. O faraó,
examina seu reino devastado, com o coração ainda endurecido. Seu olhar percorre a desolação, refletindo sua determinação inabalável. Com o rosto marcado pela obstinação, ele permanece firme contra a ruína. O close-up final revela o rosto do faraó, um prenúncio sombrio de calamidades por vir.